Então acompanhem com fé a leitura da palavra do Senhor. Marcos capítulo 9, versos 2 a 13. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e nela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Até aqui a palavra do Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Amém? Vamos orar, pedir a graça de Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua santa, infalível e inerrante palavra, e rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor penetre no profundo da nossa alma e fale aquilo que precisamos ouvir, Senhor, da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nesta noite nos constranja, nos encoraje, nos dê ânimo por meio da tua palavra, Senhor. Assim te oramos, esperançosos que ao menos um pouco, um pequeno, Senhor, um pequeno pedaço daquilo que Pedro, Tiago e João contemplaram naquele dia, nós possamos contemplar ao meditar nesta passagem. Assim te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pensem em uma mulher grávida. Ela agora tem a vida, o bem mais precioso que alguém poderia ter, sendo gerado dentro do seu ventre. Mas as semanas finais da gravidez estão chegando. E estas semanas finais trazem alguns incômodos, como, por exemplo, a posição para dormir. É difícil encontrar uma posição para dormir quando a gente está com uma barriga já grande. Mas não isso. Quando se aproxima ainda mais o dia de dar à luz, aparecem então as contrações. E elas são pequenas dores que vão aumentando a intensidade. E logo após, então, nós temos a bolsa. A bolsa estourou. Logo após esse processo, é um processo doloroso, vem um outro processo que exige força. Ela precisa exercer a força para que o bebê possa, então, finalmente vir à luz, vir ao mundo. Só que todo esse sofrimento culmina exatamente quando ela põe nas suas mãos o bebê. Ela coloca o bebê no seu busto e ela olha para o bebê e os seus olhos brilham. Ela não lembra mais das contrações, ela não lembra mais do sofrimento, não lembra mais da dor. Ela lembra daquela vida que agora está nos seus braços. Este é um momento glorioso. É um momento de glória. E ela não quer saber das outras coisas.
A vida cristã é bem parecido com isso. Às vezes nós estamos no momento das contrações, no momento das dores. Só que a gente tem que entender que existe um momento que é o momento da glória. É o momento onde a gente consegue tomar o bebê em nossas mãos e olhar em seus olhos e dizer: meu filho foi gerado. Meu filho está aqui nos meus braços. Sofrimento e glória é um tema vasto em toda a Escritura Sagrada e por vezes é necessário que em meio ao sofrimento a gente lembre da glória. Imagine que uma mãe pudesse contemplar, hoje já é quase possível isso, né? Contemplar o seu filho em todo momento da gravidez. Principalmente nos momentos de dor e sofrimento, ela estivesse contemplando o filho que nasceria. Certamente a dor e o sofrimento seriam encarados de um modo muito diferente. E é o que tem acontecido recentemente quando temos a possibilidade da ultrassonografia, né? Aquilo dá ânimo. Todas as vezes que uma mãe e um pai voltam da ultrassonografia e veem o seu filho ali, aquilo anima e encoraja. E é basicamente isso que acontece aqui. Jesus acaba de falar muito sobre sofrimento, acaba de falar que aqueles que precisam seguir a Jesus precisam negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, que aqueles que seguem a Jesus precisam aceitar isso e assumir esse compromisso de carregar a sua cruz até o fim. Agora então, Jesus parece que tira o véu da humanidade colocado sobre si e deixa com que 3 dos seus discípulos contemplem a sua face gloriosa no monte da transfiguração. É isso que nós vamos ver. E antes disso eu queria lembrar o que nós já vimos, para você que está chegando hoje. Nós já vimos que na primeira etapa do livro de Marcos, de 1 a 8, Marcos revelou quem Cristo era. Cristo é aquele que tem poder para perdoar pecados, é aquele que tem poder para expelir demônios, é aquele que tem poder para ressuscitar mortos, é aquele que tem poder para parar e acalmar o mar e a tempestade. Cristo é aquele que tem poder. E culmina tudo isso no início da nossa segunda etapa aqui de exposição em Marcos, onde Pedro identifica: tu és o Cristo. É como se os olhos de Pedro começassem a se abrir, como os olhos do cego de Betsaida. E aí nós vimos, se você está com a sua Bíblia aberta, você deve relembrar isso, que Pedro tenta dissuadir Jesus, quando Jesus diz que na sua jornada ele teria que ser rejeitado, sofrer muitas coisas e ser morto. Pedro então tenta dissuadi-lo disso: mestre, não é preciso. E Jesus então repreende a Pedro e diz: arreda, Satanás. E Jesus então mostra o caminho que os verdadeiros discípulos precisavam trilhar. Esse caminho envolvia 3 coisas: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Foi isso que nós vimos na semana passada. Só que Jesus mostrou dores quando falou isso. Mostrou um discurso duro. Foi isso que eu falei na semana passada. Quão duro é esse discurso. Só que em meio a esse discurso verdadeiro, ainda que duro, mas verdadeiro, Jesus agora traz um ânimo. Jesus mostra para os seus discípulos que apesar das contrações, dos incômodos, da bolsa estourar, existe um momento de glória. E é isso que ele vai fazer nesse exemplo. E Marcos narra esse evento dividido em 3 partes. Eu queria que você observasse essas 3 partes aí. Primeiro, nós temos que ele mostra a glória de Cristo, versos 2 a 6. Ele vai mostrar a glória de Cristo. É como se Cristo se revelasse nesses versos de 2 a 6. Os versos de números 7 a 8, nós temos uma elucidação por parte do Pai. O Pai agora desce naquele momento, numa nuvem de glória, sobre o monte, e fala aos discípulos. Então, ele elucida para os discípulos aquilo que está acontecendo. E, finalmente, em terceiro lugar, nós temos a instrução de Cristo, versos 9 a 13, é quando Cristo dá uma instrução. Então, nós vamos ver a glória de Cristo, 2 a 6, a elucidação do Pai, versos 7 a 8, e a instrução de Cristo, versos 9 a 13. Tá bom? Esses vão ser os 3 pontos pelos quais nós vamos caminhar esta noite com a graça de Deus. Então vamos ao primeiro ponto. Veja você na sua Bíblia, versos 2 a 6, nós temos a revelação da glória de Cristo. A nossa oração é para que Deus possa, assim como encorajou os seus discípulos com essa visão, Ele possa nos encorajar nesta noite. E nós possamos ter pelo menos um vislumbre do que foi aquele momento para os discípulos. Então veja você versos 2 a 6. O texto diz, verso 2: 6 dias depois,
tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sóis à parte, a um alto monte. Esse trecho apresenta algumas curiosidades interessantes. A primeira delas é que, pela primeira vez, Marcos é preciso na quantidade de dias. Os irmãos que estão acompanhando Marcos sempre diz, alguns dias depois, tempo depois, mas pela primeira vez ele é específico na quantidade, ele diz 6 dias depois. É possível que essa relação, essa estrutura, né, esse fato tenha a ver, ou tenha uma ligação direta com o verso 1 do capítulo 9. No verso 1 do capítulo 9, nós vimos que Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles, em verdade vos digo que muitos aqui, né, dos que estão aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. A expressão aqui, alguns, estava mostrando que nem todos iam ter aquela experiência de ver o reino de Deus com poder. Mas alguns passariam por isso. E ainda que a gente entenda, como foi falado domingo passado, que isso se refere a um conjunto de eventos, todos, mas em particular o Senhor Jesus dá a oportunidade de 3 daquelas pessoas contemplarem com poder aquele que é a representação da Basileia, do reino, que é Jesus. Então, eles contemplam aqui nesse momento na transfiguração isso. O que eles fazem então? Eles são chamados por Jesus a levar a um lugar particular. Os irmãos devem lembrar que quando Jesus levava os discípulos para um lugar particular, ele tinha alguns objetivos. Quanto vocês lembram do momento da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação? O objetivo de Jesus de levar os discípulos para um lugar particular era o quê? Que eles pudessem descansar, porque eles tinham acabado de vir de uma missão teste. E é interessante, quando eles chegam para descansar, tem uma multidão esperando. Outro momento, Jesus leva os discípulos a um lugar secreto para orar. E nós não sabemos qual foi o objetivo direto, se já foi essa transfiguração pela qual Jesus levou eles a um lugar em particular, e não todos os discípulos, mas apenas 3. Mas, como Lucas, num texto paralelo, vai dizer, eles foram ali para orar. Lucas apresenta esse detalhe num texto paralelo. E eles vão a um alto monte. A menção aqui a um monte onde vai acontecer isso, provavelmente é um eco do Monte Sinai. Em Êxodo, capítulo 24, irmãos, Moisés sobe ao Monte Sinai com 3 pessoas nomeadas e mais 70 anciãos. As 3 pessoas nomeadas são Arão, Nadab e Abiú. Ele nomeia 3 pessoas, é como se Moisés estivesse chamando 3 pessoas e vai com eles e sobe ao monte, ali em Êxodo 24, 9. E qual é o objetivo de Moisés quando leva eles ao monte? Para que eles possam ver Deus, Para que eles possam, na verdade, contemplar a voz de Deus, a nuvem que vem. É exatamente para que o povo fosse encorajado para depois seguir na caminhada no deserto. Caminhada de 40 dias e 40 noites. E aqui não é diferente. Jesus traz os seus discípulos ao monte, em particular 3 também, para encorajá-los a seguir nessa caminhada, a carregar a sua cruz, a levar a sua cruz. E então o verso 2, parte B, diz o que aconteceu de fato. Verso 2, parte B, é exatamente uma síntese do que aconteceu. A expressão diz, foi ele transfigurado diante dos discípulos. Jesus foi transfigurado. O que significa isso? Ele foi mudado. A palavra grega utilizada aqui é metamorforte, que é exatamente, deriva de uma palavrinha que a gente conhece em português, metamorfose, que é exatamente uma mudança. Jesus aqui ele foi mudado, aconteceu uma mudança nele, algo muito impactante para os discípulos. Eles perceberam isso, ele foi transfigurado diante deles. Irmãos, nós não contemplamos o nosso mestre visualmente, nós contemplamos ele aqui, presente entre nós e falando por meio de sua palavra. Mas nós ficamos pensando, como foi aquele momento? Como nós queríamos ou desejaríamos estar no lugar de Pedro, Tiago e João, de olhar na face do seu mestre e ver o véu da humanidade sendo tirado e contemplar o brilho em sua face e contemplar essa transformação que aconteceu nele.
O verso 3 vai descrever essa transformação com algumas expressões. Os evangelistas em geral vão dar vários detalhes. Marcos coloca alguns deles, é nesse que nós vamos refletir hoje. Os detalhes são os seguintes: as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Resplandecentes. Essa expressão grega aqui, que é traduzida por resplandecente, é usado especialmente para o brilho do metal, um metal polido, brilhante, que reluz. Ou também para o brilho das estrelas, era referido. Nunca, em nenhum momento, esse termo, né, na literatura grega era utilizado para roupas. Roupas, a gente às vezes diz, a roupa está brilhando, né? Está um brinco. Quer dizer que lavou direitinho e está... Mas a roupa de Jesus nesse momento da transfiguração, ela ficou brilhando como um metal, reluzente. Ou como uma estrela, que a gente olha no céu e ela brilha. Há tantos anos-luz. Era essa a expressão que é utilizada aqui na língua grega. Então, esse brilho é incrível, é algo... O que Marcos quer deixar claro para a gente, irmãos, é o que aconteceu com Jesus não foi algo natural. Por isso que ele usa essas expressões. E para deixar isso mais claro, veja você o que ele diz mais que aconteceu com essas roupas. É sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. As poderia lavar, limpar. Então nenhum produto de limpeza dos mais especiais daquela época. O que Marcos está querendo dizer aqui, queridos? Será que ele estava querendo dizer que na época dele não tinha produto de limpeza suficientemente bom que pudesse limpar a veste de Jesus de modo a deixar branquinha? Não. O que Marcos está querendo dizer aqui é exatamente que o que aconteceu com Jesus não foi algo natural, que o homem poderia proporcionar. Foi algo sobrenatural. Jesus simplesmente tirou o véu da humanidade e eles contemplaram a glória de Cristo. Esta glória que um dia nós vamos contemplar. Vamos poder vê-lo face a face. Vamos poder olhar o nosso Mestre e contemplá-lo na sua glória. Mas Pedro, Tiago e João tiveram essa oportunidade de ainda naquele momento contemplarem essa glória. O que acontece mais nesse momento da transfiguração? Veja você no texto. Aparece Elias e Moisés ao lado dele. O texto nos diz, verso 4, apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. O que significa Elias e Moisés? Alguns apontam que representa a lei e os profetas, que estão testificando acerca de Cristo. A verdade é que existem muitos textos na Escritura que apresentam a lei e os profetas testificando acerca de Jesus. Os textos do Antigo Testamento testificavam acerca de Jesus. Mas eu penso que esse texto não está falando da lei dos profetas, por uma razão muito simples. Quando a gente observa o contexto, não tem nada interligando o Antigo Testamento com esse texto aqui agora. Na verdade, o mais próximo que liga o que acontece aqui de aparecer Elias e Moisés com esse texto é a pergunta que os discípulos fazem sobre a vinda de Elias. Então, é possível que os discípulos aqui e o contexto dessa transfiguração aponte para que a presença de Moisés e Elias ali tenha um significado escatológico para eles. Um significado de que o reino está chegando. Um significado do que haveria de vir. E disso sim o Antigo Testamento fala. O Antigo Testamento vai nos apontar que Elias deveria vir e ser o precursor do Messias. Que viria um profeta semelhante a Moisés. Por isso faz tanto sentido que, nesse momento, apareçam Elias e Moisés a conversar com Jesus. Essa ligação messiânica ela é muito interessante. Para os judeus daquela época, e isso inclui os discípulos, eles consideravam Moisés e Elias, juntamente com Enoque, como os imortais. Por quê? Elias, porque em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, Elias ele não passa pela morte, ele é simplesmente, numa carruagem, ele é levado aos céus. Então Elias não passa pela morte, o profeta Elias. E Moisés, porque Deuteronômio 34, 5 e 6
diz que o seu corpo foi sepultado ali e ninguém nunca mais viu nada. É como se ele subisse no monte e depois ninguém nunca mais viu nada. Então, para os próprios judeus daquela época, e alguns judeus ainda hoje, né, entendem que por não se saber onde Moisés se encontrou, né, um dos principais líderes do povo de Israel, quando nós olhamos para o pai Abraão, ele foi sepultado na caverna de Macpela. Quando oramos para outros ícones do Antigo Testamento, nós vemos onde ele foi sepultado. Mas Moisés, um dos principais dele, o texto é muito claro em Deuteronômio, capítulo número 34, versos 5 e 6, que ele não se sabe onde ele foi sepultado. Então, para os judeus daquela época, tanto Moisés como Elias se encaixavam nisso. E a presença deles ali naquela visão de Jesus mostrava para os discípulos que Jesus tinha poder para vencer a morte. Que Jesus estava encorajando a eles, dizendo que, olha, no final das contas, o Filho do Homem vai ser glorificado. Ele vai estar com Elias e com Moisés, como está agora. E nós também vamos estar lá, como alguém que foi feito conforme a imagem dele, né, como vimos na última sexta-feira. Então, é importante entendermos todo esse contexto. A vitória vindoura de Jesus sobre a morte. Elias e Moisés também eram figuras que prefiguravam os sofrimentos de Cristo. Eles também sofreram muito. E, portanto, a presença deles aqui também deve ter alguma relação com isso. Então, em resumo, nós podemos entender que a presença de Moisés e Elias ali tinha um significado importante para os discípulos naquele momento. Tão importante que parece que Pedro colocou Jesus em pé de igualdade com Elias e Moisés. A gente vai ver que Pedro vai dizer, olha, a gente faz uma tenda aqui, uma tenda para um, uma tenda para outro. Porém, parece que o objetivo daquela visão não era que ele pudesse fazer uma tenda, né? Então a gente vai ver isso aí quando formos ver o pai elucidando. Pedro diz o seguinte, veja você versos 5 e 6. Respondeu Pedro, então Pedro, tomando a palavra, diz, mestre, ou rabi, é a forma que ele chamava na língua grega. Na verdade é uma língua aramaica, né? Bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Algumas coisas nos chamam a atenção nessa proclamação aqui de Pedro. Primeiro é a beleza da visão gloriosa de contemplar a face de Cristo. Ele usa a expressão, bom é estarmos aqui. Ao contemplar o Cristo glorioso, a gente contempla essa beleza. De modo semelhante, acontece no nosso momento de culto que estamos fazendo aqui agora. Quando nós contemplamos a palavra do Cristo, nós ouvimos dele mesmo a sua voz. E aí nós temos que reagir como Pedro, pelo menos nessa parte. Bom é estarmos aqui. E aí, queridos irmãos, vem a questão das tendas. Vamos fazer tendas, vamos fazer moradas aqui. Isso nos traz um perigo interessante, né? O perigo de esquecermos que nós não podemos gozar de todas as dádivas da glória aqui e agora. Que Pedro disse, o negócio está tão bom aqui, Senhor, está tão bom, que eu vou botar uma tenda e vou ficar aqui com um para Elias, e a gente fica aqui sentado vendo vocês conversar e falando, nós nem sabemos, né, o que eles estavam falando, mas era algo muito profundo, né, ver Moisés, Elias e Jesus ali conversando. Mas vamos ficar aqui, admirados ouvindo. Ele coloca ali, e a gente precisa tomar cuidado. Quais aplicações, então, de tudo isso aqui que nós vimos, tá? Dos versos 2 a 6, nós temos para nossas vidas? Primeiro, Cristo é glorioso, apesar dos sofrimentos. Essa é uma primeira aplicação muito clara. Quando olhamos o Cristo sofrido, o Cristo machucado, o Cristo açoitado, nós precisamos também vislumbrar o Cristo glorificado. Porque é isso na nossa vida. A gente carrega a cruz, a gente sofre por amor a Cristo, a gente se torna discípulo de Cristo, mas a gente precisa contemplar a glória de Cristo. E isso é muito importante, irmãos. É isso que anima os discípulos. Contemplar a glória de Cristo para a caminhada. Foi isso que animou Moisés, e Nadab, Abiú, e Arão e os 70 anciãos em Êxodo 24. Eles contemplaram a glória de Deus.
Em segundo lugar, o vislumbre da glória de Deus tem o objetivo de nos fortalecer. E é isso, foi para essa função que os discípulos foram levados ali, para que eles contemplassem aquilo e fossem fortalecidos. Segundo lugar, se em primeiro lugar nós vemos a glória de Cristo, em terceiro lugar nós vemos nesse texto uma elucidação do Pai. Ao olhar aquela glória, Pedro fica sem saber o que fazer. O verso de número 6 diz que Pedro falou aquelas coisas porque não sabia o que dizer, por estarem eles com medo, aterrados. Estavam com medo. E é por isso que ele falou aquelas coisas, ele não sabia o que fazer. E de fato Pedro, ele teve alguma coisa, ocorreu um equívoco aqui. Porque ele primeiro não usou aquilo para fortalecer e seguir, mas ele queria ficar ali o tempo todo, e depois ele tratou Jesus em pé de igualdade com aqueles todos. Então são duas coisas aqui que Pedro ele acabou, mas isso é porque ele acabou de ver a revelação do Cristo glorificado. Aí quem aparece agora? Uma glória ainda maior. O próprio Pai aparece agora numa nuvem que envolve eles e explica para eles que eles não, qual era o significado daquilo para eles. Pensem, irmãos, não basta ver o Filho em glória reluzente. Agora eles conseguem contemplar a glória do Pai vindo com uma nuvem envolvendo eles. Veja o que diz o texto, versos 7 e 8. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E dele relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A presença de Deus no Sinai era como uma nuvem também, que vinha sobre o monte. Êxodo 24:16 diz assim, ó. Êxodo 24 é aquela expressão quando os discípulos são, Nadab, Abiú e Arão, junto com 70 anciãos, são levados ao monte. Aí olha o que diz Êxodo 24:16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Interessante, né, irmãos? A nuvem vem sobre o monte, ninguém entra no lugar onde está a nuvem. Somente depois de 6 dias é que Moisés é chamado para entrar na nuvem para ouvir a voz de Deus. Que coincidência. 6 dias. Só que agora ele escuta a voz de Deus. Pedro, Tiago e João, nesse momento, contemplam o Pai vindo. E qual é a mensagem do Pai para ele? Para eles. Acho muito interessante porque a voz diz, né? Este é o meu Filho amado. É o Pai falando para o Filho, dizendo, ó, este aqui é o meu Filho amado. Eu não quero que vocês olhem para Elias e para Moisés. Eu quero que vocês olhem para Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. É o meu Filho amado. Lucas vai dizer, o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele é o meu Filho amado. E Mateus, né, na narrativa, Mateus 17:6, diz que os discípulos neste momento caem de bruços. Né? O Marcos não narra, mas Mateus vai dizer que nesse momento, em Mateus 17:6, os discípulos caem de bruços naquele momento. Tá? Marcos dá uma noção que isso aconteceu, porque o verso 8 diz, e de relance olhando ao redor, essa expressão aí de relance no texto grego, dá a ideia de que eles estavam com o rosto escondido e olharam assim meio pela brecha, assim, para ver se estava tudo em ordem, assim, e aí viram que não tinha ninguém mais. Tá? A expressão grega aqui, que é traduzida na minha versão aqui por de relance, do verso 8 é exatamente isso, é como se eles estivessem prostrados mesmo. Ao ouvir aquela... É porque, irmãos, aqui a gente não tem o som, a gente não tem o que está acontecendo. Mas a Bíblia fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Um dia desse aqui, nós estávamos aqui e deu uma chuva muito forte aqui. Chuva muito forte. Teve uma hora que eu disse assim, eu vou ter que parar aqui, que não dá para concorrer com Deus.
A água muito forte caindo. E de fato, quem já viu o barulho de muitas águas, sabe como é algo estrondoso. Então, essa foi a voz que eles ouviram. Ao ouvir aquela voz, eles caem de bruços. E é muito interessante que a mensagem direta de Deus é identificando que ele é o Filho amado e principalmente a segunda parte. A ele vocês devem ouvir. O que é que Deus está dizendo? O que é que o Pai está trazendo a mensagem para os discípulos? Vocês devem dar ouvido às palavras de Cristo. Tudo isso, toda essa revelação gloriosa, encorajando os discípulos, permaneçam dando ouvido às palavras de Cristo. Escutem Ele. Escutem o Senhor. Não deem ouvidos às diversas vozes que estão por aí. Escutem o meu Filho amado. Essa é a palavra de Cristo, irmãos. É por isso que nós meditamos nela, nós estudamos ela. Porque é ela que fala o nosso coração. E hoje a gente poderia ouvir hoje a voz do Pai dizendo para a gente: meu filho, minha filha, ouça o meu Filho amado, Jesus. É Ele que nós devemos ouvir. Cristo é bem maior do que Elias e Moisés. E a instrução de Cristo é o alvo da revelação gloriosa. É a instrução de Cristo. E finalmente, em terceiro lugar, versos 9 a 13. Veja você, nós vamos ter aqui a instrução de Cristo. Vamos ter a instrução de Cristo agora para os discípulos. E a instrução de Cristo, existem diversas instruções que o Senhor dá aos seus discípulos. Toda a palavra de Deus, a gente chama de palavra de Cristo e a gente medita nela. Tá? E nessa hora ele vai refletir sobre o que significou aquela visão toda. O que significou? Aquela visão toda, ela significou encorajamento para seguir a Cristo e para ouvir a palavra de Cristo, através dessa revelação gloriosa. E tudo que eles viram e que foram encorajados, o próprio Senhor Jesus agora instrui eles, que eles não divulguem aquilo. Veja você, verso 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, a primeira coisa que Jesus pede para eles é que eles guardem segredo, que eles não contem aquilo ali, não divulguem aquela revelação gloriosa que eles tiveram. A segunda coisa é que esse segredo deles era um segredo com prazo determinado. É muito parecido com o que acontece com Daniel 12. Guarda essas palavras no teu coração até que chegue o tempo do fim. Então aqui ele pede da mesma forma que eles guardem aquele segredo até o dia da ressurreição. Por que Jesus faz isso? Da mesma forma que nós já interpretamos os outros momentos, né? Aqui no Evangelho de Marcos, que a gente chama de segredo marcano, né? Jesus cura e de repente diz: olha, não conte nada a ninguém. Era por conta que Jesus tinha uma estratégia clara que ele tinha para que aquilo ocorresse bem, para que o ministério dele seguisse bem. Então a estratégia aqui, para a gente está muito clara, é que a questão do Cristo glorificado, as pessoas só iam entender plenamente, e até mesmo os discípulos só iam entender de forma plena aquilo, quando passassem pela ressurreição. Quando eles vissem as mãos com os cravos, e dizendo: Tomé, toca aqui. Então, somente após isso é que eles iam compreender de forma plena o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração, irmãos. E é por isso que ele diz: olha, e foi isso. Os discípulos guardaram o segredo, não contaram a ninguém. O próprio texto vai dizer aí, ó, eles guardaram a recomendação. Porém, eles tinham algumas dúvidas. Uma das dúvidas dele era: o que é esse negócio de ressurreição dos mortos? O que é que Jesus está falando com relação a isso? Mas não perguntaram a Jesus, não foram diretos em perguntar. Eles perguntaram uma outra coisa que inculcou eles na visão, que era sobre Elias. Veja aí o que ele diz aí, verso 11. Interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será alvitado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quisera, como a seu respeito está escrito. A dúvida dos discípulos
era com relação ao profeta Elias. Tá? Eles guardaram o segredo de Jesus, guardaram bem, tá? Só que aquele segredo que eles guardaram de Jesus, aquele momento, irmãos, da transfiguração, foi muito importante para Pedro, por exemplo. Pedro, João, Tiago. Aquele momento certificou eles, de forma muito especial, para escrever a palavra de Deus. Né? Vou abrir até um parênteses aqui para... Tem um texto, 2 Pedro, capítulo 1, 16 e 18. Pedro vai explicar sobre os escritos apostólicos. E ele diz assim, ó: porque não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Que referência é essa, irmãos? O Monte da Transfiguração. Então, Pedro utiliza essa experiência que ele teve no Monte da Transfiguração em contemplar a majestade de Cristo para certificar os seus escritos. E eles guardaram aquilo. Porém, as dúvidas, nesse momento aqui de Marcos, estavam ávidas no seu coração. E uma dúvida que surgiu para eles foi exatamente com relação a Elias. Os escribas diziam que Elias deveria vir primeiro. E eles falavam isso pautado no texto do Antigo Testamento, né, que ele seria o precursor do Messias. E qual é a resposta de Jesus para eles? A resposta de Jesus é confirmar o que o Antigo Testamento diz, em particular Malaquias 4, 5 e 6. Né? Malaquias 4, 5 e 6 é os últimos versos do Antigo Testamento. Você abre lá no Novo Testamento, na página branca, e quando volta assim tem Malaquias. Os últimos versos está lá dizendo: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, perceba, Elias ia vir antes, ia fazer muitas coisas. Jesus vai e certifica isso. O que é que ele diz? Vindo primeiro ele, restaurará todas as coisas. Jesus diz o que está escrito. Tá? Só que aí ele vai e faz uma pergunta agora. E com relação ao Filho do Homem, o que está escrito? Está escrito sobre o Filho do Homem que ele sofrerá muito e será aviltado? Não sei se os irmãos lembram aqui, mas em uma exposição passada, nós fomos lá para a passagem de Daniel 7, e lá foi mostrado que o Filho do Homem receberia o quê? Glória e poder e força. Lá não está dito que o Filho do Homem deveria fazer o quê? Sofrer. Não está dito isso. Então o que é que acontece? Jesus faz a mesma coisa com relação a Elias. E aí joga essa pergunta retórica e diz: eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram a respeito dele. Quem é Elias que já veio? É uma referência a João Batista. Essa referência já foi feita antes aqui no livro de Marcos, né? Nós já tratamos disso na primeira temporada de Marcos. É uma referência a João Batista. Ele já veio. E o que aconteceu com João Batista? Foi morto, decapitado. Sua cabeça foi colocada numa bandeja. E aí por isso que ele diz e faz a ponte com o Filho do Homem. Por isso é necessário que o Filho do Homem... Então daqui a gente percebe o que estava na mente dos discípulos. Tá? A gente olha aqui as palavras de Jesus. Os discípulos estavam dizendo: mestre, será que essa aparição de Elias aí não quer dizer que chegou a hora que o Filho do Homem agora vai se revelar, vai governar sobre tudo, e o Senhor não precisa mais sofrer, não precisa nada? Aí Jesus diz: olha, de fato, Elias vai vir. Na verdade, Elias já veio, não é esse que está aqui na visão. A promessa de Malaquias não é cumprida na visão. A promessa de Malaquias é cumprida em João Batista, que sofreu. Então Jesus responde à pergunta dos discípulos. O que nós aprendemos disso tudo, irmãos? Nós aprendemos que ao contemplar a cena gloriosa, nós devemos ser encorajados a seguir os passos de Cristo. Encorajados a descer do monte e a carregar a nossa cruz. A seguirmos os passos de Elias, de João Batista e os passos de Cristo.
Ao contemplar a cena gloriosa, nós devemos desejar mais essa palavra. Eu queria concluir, então, a reflexão desta noite com 3 aplicações importantes para nós, e eu queria concluir com uma frase do bispo anglicano chamado J.C. Ryle. Então, as 3 aplicações. Primeiro, devemos ser encorajados pela visão do Cristo transfigurado. Você que veio aqui esta noite, eu não sei qual o seu sofrimento, eu não sei quais são as suas contrações ou os incômodos, mas eu sei de uma coisa, que esta visão gloriosa diz que o bebê chegará. Diz que um dia nós estaremos com o Cristo glorificado. Então, isso deve funcionar como um encorajamento. Um dia, irmãos, nós estaremos à semelhança de Pedro, Tiago e João, contemplando o Senhor. Sabe, às vezes eu fico em casa pensando como nós desejamos ardentemente esse dia. O dia em que a maldade dessa terra, a gente não vai querer mais saber dela. O dia em que o pecado, a luta contra o pecado, a gente não vai precisar mais lutar tanto. O dia em que a gente vai olhar o nosso Senhor face a face. E nós não vamos precisar dizer assim, vamos fazer uma tenda, Senhor, para ti. Porque na verdade nós já estaremos numa grande tenda, num grande tabernáculo, numa grande cidade chamada Nova Jerusalém. Sabe, irmãos, isso é o que deve nos encorajar todos os dias, nos animar. Nós estamos contemplando a beleza e a formosura de Cristo por meio da sua palavra agora à noite, mas amanhã, na segunda-feira pela manhã, nós vamos voltar às nossas atividades. Nós vamos lidar com pessoas que falam coisas horríveis, palavras chulas, pessoas que tramam contra nós, pessoas que fazem tantas coisas. Mas um dia, a gente vai poder estar contemplando o nosso Senhor, face a face. Trabalhando, sim, para a sua glória, num ambiente onde habita a justiça. Por isso, é uma palavra de encorajamento. Essa é a primeira aplicação. Segundo, a visão gloriosa não tem o objetivo de fazermos tendas. Nós precisamos descer do monte e levar a nossa cruz. O que é comum acontecer em muitas pessoas é ficarem impressionados com a visão gloriosa ou a visão da glória e simplesmente passarem a sua vida no limbo, navegando em pensamentos altos, de tal forma que esquecem a vida aqui na terra, esquecem até mesmo de carregar a sua cruz, ignoram as etapas que precisam passar e ficam apenas vagueando no brilho da glória do rosto ou no brilho das vestes de Jesus. O brilho das vestes de Jesus deve ser o motor para nós. Aquilo que nos encoraja a descer do monte e, de novo, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. É isso que o brilho da glória deve proporcionar em nós. E é isso que precisamos entender, que nós não precisamos fazer tendas e ficar lá. A gente precisa descer do monte e seguir os passos de Jesus até a cruz do Calvário. Essa é a jornada. Terceira aplicação. A visão gloriosa deve nos fazer valorizar, desejar e amar mais a palavra de Cristo. A visão gloriosa culminou numa simples palavra da glória do Pai descendo como uma nuvem e dizendo, olha, é Ele, é o meu Filho amado. A Ele ouvi. Então, a palavra de Cristo precisa ser valorizada. Precisamos amar mais a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus através dos estudos bíblicos. Tá? Então, precisamos fazer isso. E, finalmente, eu queria terminar com uma frase do bispo anglicano J.C. Ryle sobre esse texto. Veja o que ele diz. Uma visão de poucos minutos foi suficiente para despertar e aquecer o coração de Pedro. A visão de 2 santos na glória foi tão encorajadora e vivificadora que Pedro, de bom grado, teria desfrutado mais. Por isso aquele desejo dele. Porém, o que diremos quando virmos nosso Senhor aparecer no último dia em companhia de todos os seus santos? O que você diria para Jesus ao contemplar esta cena?
Sabe, irmãos, o culto ao Senhor, ele é o mais próximo que a gente tem desse dia. Porque num culto ao Senhor, tudo bem, você não está do lado de Elias e Moisés, mas você está do lado de outros santos, que está sendo formada a imagem de Deus, a semelhança de Elias e Moisés. No culto ao Senhor, você contempla a face de Cristo, por meio da exposição da sua palavra. Então, o culto ao Senhor é o mais perto que a gente consegue chegar do que aconteceu ali no Monte da Transfiguração. E é por isso que nós amamos isso. Que nós tratamos com prioridade isso. Que o Senhor possa despertar cada dia mais esse desejo no nosso coração, nos encorajando para louvor da sua glória. Vamos orar? Feche seus olhos neste momento.